Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi no dia de ontem uma dúvida bastante interessante e acho que vale a pena compartilhar com mais pessoas aqui, porque é uma dúvida bastante comum. Então acaba que talvez ajude mais alguém aí no grupo. Bom, do que se trata, né? Ela fiscalizou uma obra, está fiscalizando uma obra, percebeu que as camadas geotécnicas não foram compactadas de maneira eficiente, ou seja, o grau de compactação ficou baixo. Porém, o empreiteiro conseguiu, no final da obra, deflexão dentro do projeto. Ou seja, o cara fez o ensaio lá de viga Bankman e a deflexão ficou abaixo daquela prevista no projeto executado. Tá? E a dúvida é o seguinte: posso aceitar a obra, não aceito a obra? O que pode acontecer? Quais são aí os riscos dessa obra? Basicamente é isso. Então eu vou virar a câmera aqui e explicar, fazendo um desenho bem simples no papel, que talvez fique mais claro. Então vamos imaginar aqui o seguinte: a nossa curva de compactação bem bonitinha, massa específica seca, por teor de umidade, e aqui a nossa curva tradicional de compactação com 5 pontos. 3 pontos no ramo seco, vamos imaginar que, por sorte, esse terceiro ponto deu justamente na umidade ótima, massa específica seca máxima, e 2 pontos no ramo úmido. Então, à medida que eu vou aumentando esse teor de umidade, eu consigo entrosar melhor os grãos, eu facilito a compactação, reduzo o índice de vazios e aumento a densidade máxima desse material. Até que vai chegar um ponto que quantidade adicional de água vai começar a absorver essa energia de compactação e eu não vou conseguir densificações elevadas. Né? Bom, se eu agora, para esses pontos de umidade, inventar de fazer aqui um ensaio, por exemplo, de resistência aos cisalhamentos simples, o que vai acontecer? Então, compactei amostras nesses teores de umidade, tá? E vou fazer nesses teores de umidade ensaio de resistência. Aquele ponto que vai dar aí a menor resistência de todas é aquele ponto onde o solo está mais úmido. Então, a menor resistência é aqui. À medida que o solo vai aí tendo uma umidade menor, essa resistência ela vai sendo aí cada vez mais alta. Tá? Então eu vou ter uma curva de resistência em função da umidade. Tá? Então o ponto, teoricamente, que eu vou ter a maior resistência é o ponto mais seco, onde tem um maior travamento, né? Maior ângulo de atrito. Né? À medida que esse solo, vamos imaginar o solo arenoso, vai sendo umedecido, essa resistência ao travamento vai sendo diminuída. Estou lubrificando os grãos, inclusive quando ele estiver ali com muita umidade, né, esses grãos vão estar super lubrificados e vou conseguir cisalhar de maneira mais fácil. Então, resistência menor. Esse ponto mais seco, qual que é o índice de vazios dele? É muito alto. Tá? Aqui já é mais baixo, tem uma densidade maior, então vazios menor. Então, o problema é o seguinte, é quando chover. Quando cair uma chuva, e aqui eu estou com um elevado índice de vazios, essa resistência que está aqui em cima, ela vai cair. Cair para onde? De repente para cá. Ó. A água começou a dominar isso. Eu tinha mais espaço para a água entrar. Agora aqui a densidade está mais alta, tem menor quantidade de vazios, então o efeito da água vai ser menor. Então eu vou perder menos, né, resistência. Nesse ponto aqui, eu tenho o quê? Densidade seca máxima. É o ponto de densidade máxima, ou menor quantidade de vazios. Então o efeito da água vai ser ainda menor. Tá? Esse ponto que estava aqui, talvez você nem perca tanta resistência assim. Talvez nem perca a resistência. Ele quase continua no mesmo ponto. Né? Então, eu escolho o ponto de teor de umidade ótimo, por quê? Não porque eu tenha maior resistência,
né? Mas é porque é o ponto mais estável frente à ação da água. É o ponto que vai ter a maior resistência após a ação da água nesse pavimento, nesse solo, tá certo? Então o que vai acontecer nessa obra? Provavelmente está sendo executada uma obra numa condição mais seca, né? Você tem um travamento ali grande, né, em solos arenosos. O cara faz o ensaio de viga, consegue a deflexão esperada em projeto. O problema vai ser na época de umidade, na época de chuva. A água vai ali aumentar a umidade nesses materiais, né? A resistência vai ser diminuída e aí sim a deflexão pode dar muito acima daquilo que se esperava. Por quê? De repente ele está trabalhando nesse lado, tá certo? Então, aqui é um exemplo do livro do Willibor, onde ele fez aqui ensaios de capacidade de suporte mini CBR, né, que é a curva de compactação. E aqui você tem ensaio de mini CBR na situação sem imersão, tá? Sem ação da água. Quando ele faz o ensaio de resistência mini CBR imerso, olha o que acontece. Olha a perda que eu tenho de resistência por ação da água. E aqui quase nada. Tá? Então, é isso. Eu preciso controlar sim as deflexões, mas eu não posso esquecer do grau de compactação dessas camadas geotécnicas. Bom, era isso, né? Eu espero aí ter deixado claro e que tenha ajudado mais pessoas. Um grande abraço, pessoal.